Todos os dias a gente acompanha aqui no Alerta os números da pandemia da Covid-19. E a pergunta que fica é: como que está a sua saúde mental durante esse período? O isolamento social, a incerteza financeira e o medo, eles são fatores que agravaram o quadro de ansiedade da população. E é o que diz uma pesquisa realizada pela Faculdade de Psicologia da UFJF. Para os profissionais que continuaram trabalhando nesse período, a situação ela pode ser ainda mais crítica. A partir de hoje, você vai acompanhar uma série de reportagens que conta como os profissionais que trabalharam durante todo o período e foram considerados essenciais na pandemia, estão lidando com o novo coronavírus e quais os reflexos poderão ser vistos quando tudo isso passar. Assiste comigo. Era março de 2020. Depois que ruas se fecharam em todo o mundo, chegou a vez do Brasil. Em Juiz de Fora, a Prefeitura decretou no dia 18 de março situação de emergência na saúde pública do município em função do novo coronavírus. Nós adotamos alguns protocolos de segurança. A primeira é: todo mundo que entra tem que limpar o pé e as mãos. Lavando a mão, né, com sabão e tudo, usando o lenço descartável e o álcool em gel. Todo mundo está em casa, todo mundo está preocupado, porque todo mundo evita de sair. Eu só vim porque é necessário mesmo. Dificilmente eu pego no corrimão ou pego na coisa. Eu entro no ônibus, já entro, entendendo? Os impactos na mudança de rotina da população foram sentidos na saúde mental dos brasileiros. Uma pesquisa desenvolvida pela Faculdade de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora avaliou o comportamento da população durante o período da pandemia. Cerca de 90% dos entrevistados apresentaram sinais de depressão. E aproximadamente metade desses participantes apresentavam sintomas de ansiedade e de estresse pós-traumático, além do aumento no uso de álcool. E nós observamos também que a solidão decorrente do distanciamento social parece não ter impactado de uma forma tão significativa na saúde mental, mas sim o medo de ser contaminado pelo coronavírus, o medo da morte, o medo de perder familiares, além de uma sensação de estar contaminado pelo coronavírus não estando, ou seja, a gente observou a presença de manifestações psicossomáticas. A questão é que nem todo mundo pôde parar. Os chamados serviços essenciais seguiram funcionando. Diversos trabalhadores continuaram saindo de casa para manter o básico. Para essas pessoas, a saúde mental pode estar ainda mais prejudicada. Na verdade, o que a gente precisa ficar atento, que é uma resposta esperada agora, em decorrência do que nós estamos vivendo, porque, de fato, esse é o maior desafio, eu acho, já vivenciado por todos nós, em termos de saúde mental. Então, nem tudo que nós vivenciamos hoje são sinais de um transtorno, né? Isso é importante deixar claro. Então, diferenciar, por exemplo, o que é uma tristeza do que de fato é uma depressão, né? Mas é claro que a gente sabe, até baseado na experiência de outros países, né, que vivenciaram a pandemia antes de nós, é que de fato a gente vai ter uma chamada quarta onda, né? Que é a onda de adoecimento por conta de todos esses transtornos. Então, é esperado um aumento nesses casos de depressão, nos quadros de ansiedade generalizada, de transtorno de estresse pós-traumático, aumento no uso de substâncias, né, como álcool e outras drogas. Então, é esperado, em termos epidemiológicos, que a gente tenha um aumento desses quadros. A preocupação é de que esses profissionais venham a desenvolver uma doença chamada transtorno do estresse pós-traumático. Segundo um médico especialista, esse diagnóstico é o mesmo dado a diversos combatentes no período pós-guerra. E a gente vive uma guerra. A gente vive uma guerra contra o Covid. É uma guerra para a gente invisível. Esse inimigo é invisível e a gente está lutando contra o inimigo invisível e a gente só vê no óbito do nosso querido, do nosso ente, do nosso familiar, daquele que está do nosso lado. E esse indivíduo que se debate nessa guerra, ele está suscetível assim como um trauma de guerra, realmente. É uma vivência traumática em que você revive toda a sintomatologia e toda aquela situação. Então, o indivíduo, por exemplo, que viu o colega tomando um tiro, na hora que ele ouve o barulho do tiro, ou de algum barulho agudo, ele revive toda aquela circunstância que ele teve com o colega durante a guerra. Então, o estresse pós-traumático é uma doença
normalmente vinculada a traumas extremamente intensos, como o pós-guerra. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Um fator que também preocupa os profissionais da saúde mental é a baixa procura por atendimento psicológico e psiquiátrico. A pesquisa desenvolvida pela Fabiane apontou que grande parte das pessoas entrevistadas não estava em acompanhamento médico e profissional. Apesar deste índice significativo de sofrimento psíquico, grande parte desses participantes não se encontravam em acompanhamento psicológico ou psiquiátrico. Isso nos demonstra a importância de investirmos mais em políticas públicas de saúde mental, né, para que a gente possa acolher essas demandas a curto e médio prazo, e a gente só vai conseguir fazer isso fortalecendo a nossa rede de atenção psicossocial. Para o psiquiatra, um dos principais motivos é o preconceito que ainda existe em relação às doenças mentais. A saúde mental até hoje ela convive, infelizmente, com esse preconceito, com esse estigma. E em função disso, muita gente fica doente, muita gente está em casa olhando esse vídeo, olhando essa reportagem, e graças a reportagens como essa que a gente vai quebrando esse estigma. Eu espero que aquele que tenha um sintoma comportamental, seja ele qual for, que impacte na sua vida, que procure um profissional, sem pensar que aquilo vai passar, que aquilo é frescura, porque nós somos escravos do nosso cérebro. E quando ele põe a gente no pau de arara, não tem como, a gente tem que procurar o profissional. Voltar à vida normal é possível, mas pode não ser tão fácil. De acordo com o médico, o adoecimento na pandemia precisa ser visto como um todo, não apenas no aspecto da contaminação pelo novo coronavírus. Profissionais da área da saúde, profissionais da limpeza urbana, agentes de segurança pública e até os jornalistas precisam ser lembrados enquanto pessoas que há meses driblam o medo e a insegurança para continuar atendendo a população. Acho que o primeiro ponto é a gente acolher, ter um sistema de saúde que realmente dê essa abordagem para esses indivíduos que têm essa vivência, saber ter um olhar sobre eles, que é um olhar sem o estigma da saúde mental, e dar o tratamento adequado. Quanto mais precoce for esse acolhimento, quanto mais a gente abraçar esse indivíduo, melhor será o prognóstico. E é isso que a gente espera a longo prazo.